Intrigas, separações, confusão. Os ingredientes perfeitos para uma boa novela, mas nós não estamos falando sobre Vale Tudo. Estamos falando sobre o momento atual e interno do Fortaleza Esporte Clube. Vem comigo para tentar entender ou para ficar um pouco mais confuso ainda sobre o que está acontecendo. Solta a vinheta. Vamos nessa. O cabelo tá legal? Time de fora. Brunão, caso você não me conheça, eu me chamo Pedro Aragão. Mentira. O tio da edição pede pra falar meu nome, porque o pessoal ali fora talvez não me conheça. Brunão, cara, que loucura. Eu tava procurando alguns adjetivos pra tentar descrever o que tá rolando com o Fortaleza. E é muita coisa. Porque a gente pode falar sobre a nota da torcida JGT, a gente pode falar sobre o Geraldo voltando para o Fortaleza depois que mudanças aconteceram, sobre a saída do Alex Santiago, se ele foi demitido, se ele não foi demitido, sobre a nota que o Fortaleza fez. Cara, a gente meio que não sabe de muita coisa. A gente sabe versões do que está rolando. Explica para mim e para o público como se nós fôssemos crianças de 5 anos, imperativas, com muita dificuldade de atenção, bem direitinho o que está acontecendo. Por favor. Quando eu descobri, eu conto. Assim, cara, é porque realmente é uma loucura absurda. Primeiro, esse atrito já não vem de hoje, mas o que estava acontecendo, qual foi a definição máxima, vamos dizer? Foi a nota da JGT, foi assim que começou a estourar, que veio a público isso, em que falavam que o Alex Santiago estava sendo desonesto de alguma maneira e por isso ele precisava sair. A JGT exigia tanto a saída do Alex Santiago como do Bruno Costa. O que foi muito curioso, porque é sabidamente que o Alex Santiago e o Bruno Costa nunca se entenderam tão bem internamente no trabalho. Na teoria, se um saísse, o outro ia ficar, né? Exatamente. Não batia muito bem, mas tudo bem, a JGT começou a exigir isso. E aí nisso começaram muitos rumores, que a gente não vai entrar muito nesses rumores sem confirmação, afinal de contas, jornalista não fofoca, jornalista dá informação. Jornalista fofoca sim, galera. Mas os bastidores, aqui não. Mas aqui não, você tá certíssimo. Você tá certíssimo. O bicho fofoqueiro é jornalista, moço. Não, mas nós somos horríveis. Isso é um dia do jornalista, inclusive, né? Que tá sendo gravado, 7 de abril. Parabéns. Obrigado pra você também. Mas, voltando. No dia seguinte, a gente acabou sendo pego de surpresa com um vídeo postado pelo Mário Kempis, que o Alex Santiago enviou para ele, falando sobre essa questão de que ele havia se demitido do clube. Por quê? Porque havia tido alguma irregularidade nas contas do Fortaleza Associação através do futsal. E aí todo mundo ficou meio, caramba, como assim? Que irregularidade é essa? E a acusação era que teria sido uma improbidade administrativa. O que é isso? Uma administração tem regras. Quando você viola ela de alguma maneira, que você viola um princípio ético, isso é improbidade. Você começa a virar uma pessoa que não é confiável aos olhos da associação. E isso aconteceu. Por quê? O valor do Fortaleza Futsal previsto era de 1,5 milhão de reais. Foi gasto por volta de 7 vezes esse valor. 6 a 7 vezes esse valor. Ou seja, estourou muito o orçamento. E nisso também tiveram obras no CT da base que não foram concluídas a tempo. Então, ficou tudo um pouco nebuloso. E o que foi de fato que aconteceu? Pelas regras do Fortaleza, o dinheiro da premiação do futsal deveria ter passado pela conta do Fortaleza e, a partir disso, esse dinheiro deveria ser repassado à conta do Fortaleza para a premiação para os jogadores, de maneira devida. O que aconteceu é que essa conta não passou o dinheiro não passou pela conta do Fortaleza, foi direto para os jogadores. Isso aí pra mim me pegou assim do jeito, porque tudo que eu vejo ou vi durante esse tempo todo do Alex Santiago, que pra mim foi uma jornada extremamente vitoriosa. Sim. Sim, se a gente for se debruçar em relação a resultados, eles não deixam nada a desejar. Pra mim isso me pegou muito. A sensação que eu sinto é que por mais que todos estejam trazendo as suas versões, eu sei que você parou na metade da narrativa, né? Sim, Ainda tem mais coisa pra acontecer aí na trama que você tá trazendo. Mas o que me pegou é que eu sinto que faltam peças desse Toda quebra-cabeça. certeza.
que é um quebra-cabeça que me foi colocado ali, mas que tá faltando ali para formar a figura. Não sei se você que tá de casa já jogou um quebra-cabeça daqueles com muitas peças, que se você perdeu a caixa e você não sabe qual é a imagem, você fica totalmente perdido, né? Essa é a sensação que eu sinto, que a gente tá tentando montar um quebra-cabeça sem a caixa, tá? E antes, você tá curioso para saber o final dessa história, né? Eu também, mas a gente precisa faturar. Parará. Não solta essa música não, solta a música da Publi, editor. A gente precisa fazer um intervalozinho para falar da Isoquímica, cara. Nossa empresa, tipicamente aqui do nosso estado, que traz uma linha de produtos muito bacana para você ter mais facilidade no seu dia a dia, que são os produtos meu lá. Tem o bleach, tem o desinfetante, tem, cara, você quer ter o seu lar, seu escritório, seja qual for o local, cheiroso, perfumado, brilhante. Se você estiver no corredor do supermercado, não tenha dúvida. Vai lá na gôndola, vai lá ali na prateleira e taca a mão no produto meu lá, bota no carrinho e leva para casa, que é satisfação garantida. Porque com o meu lá é mó limpeza. Brunão, vamos lá. Me conta o restante dessa história. Para eu não me perder, porque é muita coisa. Eu tava me esforçando pra conseguir lembrar. Onde que tu parou? Tá. Rolou a treta, chegou até. Aí aconteceu. E o Alex Santiago postou esse vídeo através do Mário Kempis. E nesse meu tempo, minutos depois quase, veio uma nota oficial do Fortaleza. E lá dizia que através de votação, o Conselho decidiu desligar o Alex Santiago do Fortaleza. Por unanimidade, Por né? unanimidade. Foi todo mundo. Ou seja, uma coisa é você ser demitido, outra coisa é você ser desligado. Então, tem uma certa guerra de narrativas. Alguns podem pensar, poxa, o cara saiu, dá no mesmo. Não dá no mesmo. A forma como você encerra ciclos e encerra ciclos, acaba com conexões, é muito diferente. É muito diferente. Se você já saiu brigado de um canto, você sabe como é a verdade disso. E aí, aos poucos, vai surgindo outras questões, porque o presidente Rolim, da Associação do Fortaleza, já veio com um vídeo explicando um pouco mais dessa questão sobre a improbidade administrativa do futsal. E aí já veio também o Gerardo Teve a coletiva dos teus xarás, que ali também rolou. Os Brunos ali da SAF também, né? E também teve a questão do Gerardo Luciano anunciando que agora ele se sente confortável em voltar. Então, ele não fala diretamente, mas dá a entender de que talvez houvesse algum problema, alguma indisposição com o Alex Santiago a partir disso. Sim. O Bruno Costa também saiu, durou 16 meses no Fortaleza e também saiu. E para grande parte da torcida não vai deixar saudade nenhuma. O que eu acho curioso, primeiro, nós não vamos fazer juízo de valor sobre quem está certo e quem está errado nesse sentido, mas eu quero ver a reação da torcida. Porque grande parte da torcida, pelo que eu ouvi de comentários, conversando com tricolores, eu reconheço que o Alex Santiago errou nisso, mas a balança de feitos positivos excede muito o negativo. E muitos estão tristes por ele ter saído a partir disso e que devia ter tido uma alternativa. Não sei o que rolou de tantos bastidores, talvez essa questão do futsal tenha sido só uma justificativa para terem tirado ele, o que me parece muito plausível. Então são coisas, sinceramente, a não ser que a gente consiga algum vazamento, só vai ser descoberto daqui a 10, 15, 20 anos, quando alguém dá com a língua nos dentes uma entrevista. Mas o que o torcedor quer saber, eu vou fazer uma analogia, porque não tem como... É tipo Goku e Vegeta, não tem como falar do Fortaleza sem falar do Ceará. Goku e Vegeta. É Batman, Coringa, sei lá, são personagens ali que necessitam um da existência do outro, coisas que precisam existir uma com a outra pra funcionar. Futebol com bola, não é fácil. Pipiu sem frajola, sou eu assim, sem você. O que acontece? O grande rival do Fortaleza, o Ceará, ele viveu uma crise grande no ano passado, né? O lance das notas, o caso Barleta e tudo. E o Léo Condé teve um grande trabalho que foi de blindar o elenco e fazer com que o elenco subisse para... E conseguir conectar da liga no elenco na hora certa. Tanto é que a torcida meio que deixou pra lá, o importante é o resultado pra galera, né? Sim. Tipo, pra grande maioria, uma galera também que é resultadista, mas se o campo tá entregando, o grande problema que eu acho que agrava demais é que o campo não está entregando. E o que é pior, que por mais que o elenco, existam críticas à formação desse elenco, de achar que esse elenco tá muito velho na sua média de idade, entre que falta ali meio campo de criação, por mais que esteja isso, no papel, Fortaleza ele tem um time
Muito bom para não passar mal na frente do Altos, muito bom para não passar mal Do Souza, da Paraíba, muito de bom levar sufoco do Mirassol. para quase não conseguir ir para a final, como foi diante do Ferroviário. E aí é um prato cheio para a galera da teoria da conspiração, né? Total. Inclusive foi perguntado pós-jogo do Mirassol sobre a crise, e o Vojvoda tentou minimizar, ali, dizendo que ele não tem como mudar isso, os atletas não estão pensando nisso, estão pensando ali no foco, mas ele, mesmo assim, ainda admite que, de alguma forma, mesmo que seja secundária, aquilo impacta ali dentro Isso do é campo. evidente, é tão claro, desculpa o trocadilho, é tão claro quanto o sol, sabe? E assim, inclusive, o próprio Fernando Graziani, numa matéria para o Povo, ele comenta sobre como, não vou dizer que teve um racha, mas teve um incômodo nessa briga política, e o próprio elenco sentiu. Alguns jogadores eram um pouco mais afeitos ao Paes, outros eram mais afeitos ao Alex Santiago. E não é que teve briga interna nesse sentido, mas que respingou no campo em relação a isso. E a gente vê claramente no dia a dia. A gente vê claramente no campo. A gente vê claramente a falta de sinergia, sintonia. Não tem como você trabalhar com 100% de foco no seu ofício quando você vê que a empresa está pegando fogo, praticamente. Sem nenhuma resposta à visão, sabe? Então, é complicado. O torcedor do Fortaleza está pessimista, e com razão, porque o torcedor do Fortaleza das antigas tinha muito medo de briga política, porque foi o que levou o clube para o fundo do poço. Total. E foi justamente um momento de reestruturação e paz política e organização profissional que fez com que o Fortaleza alçasse esses voos fantásticos e conquistasse Ilhas Libertadores, conquistasse final de Sul-Americana, conquistasse tantas coisas. Então, é meio que um fantasma que precisa exorcizar. O brasileiro não tem medo da inflação? O torcedor do Fortaleza tem medo da briga política, porque sabe muito bem o que significa na história do clube. E olha que irônico. Tudo que Fortaleza precisa é de paz. E aí a gente fala para que o Marcelo, que detém esse sobrenome, consiga de alguma forma, assim como o CEO. Porque esse assunto, eu queria passar mais tempo falando, só que se a gente for aqui, a gente vai fazer um programa de 2 horas, porque tem muita coisa para falar. A gente pode falar, por exemplo, que a torcida está insatisfeita com o modelo de SAF, que foi apresentado para o torcedor, que o torcedor votou de forma democrática para que ele fosse instaurado. E aí muitas pessoas falam que na prática isso não está funcionando, Sim. que esse modelo não vai funcionar no Brasil, porque é uma aposta, né? Que é um modelo... uma forma de venda minoritária que o Fortaleza se propõe. É uma forma diferente, como é, por exemplo, no Bahia ou no Botafogo, que é uma compra ali com poder ali poder aquisitivo total. De poder mandar. Mas eu queria convidar você, que está aí assistindo a gente, para deixar aí nos comentários o que você acha sobre. Se você tem alguma opinião e se você consegue ver uma luz no fim do túnel, porque a sensação que eu sinto, enquanto pessoa que analisa o dia a dia, que assiste os jogos, que vê as coletivas, é que o buraco parece cada vez mais fundo. E a gente não está falando sobre resultado. O Fortaleza ele está no G4 do brasileiro enquanto a gente grava esse vídeo. Ele não está falando sobre resultado. O Fortaleza foi finalista da competição que ele competiu e é super normal perder um clássico. E ele continua vivo na Copa do Nordeste. A gente não está falando sobre resultado, a gente está falando sobre o que a gente está vendo. E o que a gente vê, cara, é uma parada extremamente... É uma política conturbada e sem sinal de paz. É um meio de campo morto que não consegue produzir nada e gols são achados através da individualidade dos jogadores. E um Vojvoda que, tudo bem, não tem as peças que deveria ter, mas é um Vojvoda perdido, sem aquele brio, sem aquele espírito de luta que nós vimos no passado. Brio é bonito, né? Brio é... Então a gente pergunta pra você se você consegue alguma solução, se você pensa alguma... É uma reformulação técnica? O que pode acontecer? Porque, gente, a gente tá começando a ver... A gente que é macaco velho no esporte, de acompanhar há muito tempo, a gente tá vendo que estão se formando ingredientes ali perfeitos para uma temporada frustrante. Então, ainda dá tempo de corrigir, ainda há algumas janelas de transferência. Então, vejam aí. Olhe lá, meu Fortaleza. Olhe lá, Fortaleza. Olhe lá, meu querido Leãozinho. Não vá decepcionar a gente. A gente quer o Fortaleza e o Ceará, os dois brigando lá no alto da Série A. Por favor, tome tento, viu? É isso. É isso, não é não, Bruno? Exatamente. A gente fica aqui. Um abraço, um beijo.
Se inscreve aqui no canal e tal. E eu vou fazer um convite especial para você. CEO Marcelo Paes. Nós somos uma mídia independente, aqui a gente não tem o rabo preso em canto nenhum. É um local e um cenário perfeito para você vir falar com o torcedor. Então, uma das críticas que rola é que a diretoria está afastada, está longe do torcedor. Vem para cá, vem conversar com a gente. Seria uma honra receber você. O Bruno sempre faz pão de queijo pra gente. Que aleatório. Então vem, não é isso? Vem, tem bolo, é isso. Um abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau. Me quebrou com esse pão de queijo.